E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silvério aqui. E bom, hoje temos aqui um videozinho do nosso queridíssimo Bruno Hattaki. Novo videozinho dele aqui. E é a importância de contar histórias e registrar momentos. E cara, talvez, não sei, talvez a gente possa se emocionar aqui com esse vídeo, hein? Porque, cara, isso aqui tem cara de ser pesado. Então, tá, bora lá. Opa! Opa! Bom? Calma aí. Oi? Pode deixar que eu gravo essa propaganda, primo. Você ainda tá sem bigode, vamos esperar seu bigode crescer. Ué, Hã? tá bom então. Eu vou voltar Como a jogar assim? meus joguinhos. Não entendi. Opa! Bom? Senhores, Que? hoje eu tô aqui pra jogar um negócio bem legal e bem diferente do normal. Eu, o Bruno Hattaki, fui convidado pelo Opera GX para participar da gravação de um game show, o Hot Tab Hero Brasil, que contou com ilustres presenças de várias pessoas legais, como por exemplo o Otaviano Costa e a Gabi Zuski, que foram os apresentadores, e o Não Luba sei quem TV é. e o Rolandinho, que foram os Ah, aliados de maneiro. equipe. Sim, o encontro de Bruno Hattaki e Luba aconteceu. No Hot Caraca, Tab maneiro. Hero, o time do Luba enfrentou o time do Gianluca para ver quem sabia mais sobre jogos e Gianluca. curiosidades de internet. E tava valendo vouchers de até 40 mil reais pro time vencedor poder distribuir pros seguidores. Caraca, Foi a que primeira vez maneiro. que eu participei de um projeto assim, de uma produção desse nível, e foi muito legal. Por mais que na maior parte do tempo eu tenha ficado tímido e com cara de bobo na gravação. Quem quiser assistir o Hot Tab Hero, Justo. o episódio está disponível no canal do maneiro. OperaGX no YouTube. Ou então você pode ir diretamente pra ele clicando no link aqui na descrição do vídeo. Que maneiro, Depois de eu assistir quero o meu ver isso, vídeo, cara. é claro. Ah, mano, Tá toda claro. vez isso. Que foi Eu quero assistir O isso. navegador aqui que eu tô usando tá puxando tudo minha aranha e tá deixando meu jogo... Ah, tipo assim, se vocês quiserem que eu reaja a isso, ali, cara, eu vou adorar. Eu não sei nem se o Opera GX deixa, né, ter reação disso. Mas, eu dou uma pesquisada e tal, se o pessoal quiser. E... bom, a gente reage. Cara, que maneiro, cara. Parece interessante. todo alagado. Primo, eu já te dei a dica. Baixa o Opera GX, você sabe que ele é o melhor navegador para gamers. Porque além dele ter um design mais bonito e ser mais customizável que outros navegadores, você também pode controlar o tanto de RAM que o navegador usa. Além disso, ele mostra a data de lançamento de jogos e notícias sobre jogos, para você sempre ficar informado. Você por acaso tá me usando pra fazer propaganda? É, mais ou menos. É que o negócio é bom e os caras estão me patrocinando, então eu não podia perder essa oportunidade. Baixa aí, você vai gostar. Tá bom. Então eu vou baixar. E deixa eu adivinhar. O link tá na descrição também. É, óbvio. claro. Obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo. É muito bom, né, cara? Você vê um youtuber que você gosta E sendo aí, aqui patrocinado. é o seu youtuber quase preferido, Hermanoteu da Pentescopeia, filho de Quê? Oloneia, irmão de Micalateia. Umas Quê? semanas atrás eu estava fazendo uma viagem de ônibus sério que isso? durou 8 horas. Eu tive Ok. bastante tempo para assistir Jojo, ouvir música, mas Ah, maneiro. eventualmente eu cansei e comecei a refletir sobre algumas coisas. Sobre a vida, Perigoso, memórias, hein? registros, Perigoso. e mais especificamente sobre a importância da história. E eu não tô Ok, falando sim, da acho história bem de grandes importante. impérios que caíram, de tiranos que foram traídos ou de guerras que aconteceram. Eu tô falando de histórias mais mundanas, mais cotidianas. Sabe quando você senta na mesa com um amigo ou parente e começa a contar sobre algum momento da sua vida? Sobre alguma coisa que você passou? Então, Sim. é desse tipo de história que eu tô falando. Ah, ok, Nessa minha isso é reflexão, maneiro, isso é eu cheguei maneiro. numa conclusão que eu sinto que eu preciso compartilhar com vocês. Então aqui estou eu. Espero que esse vídeo seja levemente interessante para os senhores. Deve ser, cara. Bruno, você faz vídeos bem interessantes, cara. A importância da história. Sabe, eu sou Ok. um cara que eu definitivamente não sou próximo da minha família. Eu não sou próximo dos Somos parentes dois. que moram longe e nem dos parentes que moravam na mesma casa que eu. Ah, Eu sou bem sim. na minha e eles entendem isso. Mas Sim, cerca de 2 sim, anos bem- atrás bem teve coisa uma que eu. noite completamente aleatória que eu parei pra conversar com a minha mãe sobre alguma coisa e um assunto foi emplacando no outro e ela começou a me contar história atrás de história. Ela começou a me contar momentos da vida dela, momentos da vida do meu falecido avô, momentos que meus parentes distantes passaram. E nesse momento, ouvindo ela contando todas essas histórias, eu senti um sentimento bom e uma conexão que eu nunca tinha sentido antes. Porque eu nunca tinha parado pra sentar na frente dela e ficar ouvindo ela contando histórias, sabe? E eu sei que isso pode soar estranho pra algumas pessoas, porque ela é minha mãe, e as pessoas acham que, tipo, por ser sua mãe você tem que ter uma conexão super forte. Mas é que muitas vezes a gente Porra tá tão nenhuma. no nosso mundo que a gente acaba se desconectando do resto. Nesse dia eu fiquei umas 3 horas ouvindo ela contar histórias. E depois disso Caraca. nós dois nos levantamos da mesa, ela foi pro quarto dela, eu fui pro meu e voltei pra minha vida virtual. Uns dias depois sentamos nós dois na mesa e eu puxei assunto com ela só pra ouvir ela contar mais histórias. Eu queria saber mais sobre o que ela tinha vivido e sobre o que meu avô tinha contado pra ela de história. Ouvi desde história de briga de bar até história de Saci Pererê. E Caraca, teve algumas até Saci. que bem macabras envolvendo coisas paranormais.
E de novo eu fiquei por horas ouvindo Sempre tem, ela né? falar e me veio aquele sentimento bom de estar descobrindo novas histórias. Ela me contou da vida do meu avô como marceneiro e sobre ele ter andado maneiro. pelo Paraná e Mato Grosso do Sul inteiro. Ela contou sobre ele ter feito parte de uma construção de uma vila importante em Foz do Iguaçu, que é uma cidade do Paraná, onde fica aquelas cataratas, sabe? Você deve lembrar aquelas cachoeirinhas meia boca que tem? Então, é lá que fica, é lá que fica. Depois dessas conversas eu parei pra Tá, pensar pera, sobre foi como muito eu queria rápido ter ali, eu conhecido só meu vi a avô. brincadeira, tá, gente? Pera aí. Então, é lá que fica, é lá que É brincadeira, tá bom, gente? Eu acho bem bonito as cataratas. Se eu pudesse, beberia toda a água que tem lá. Caraca, água salgada, que delícia. Ah, Brunão. fica. Depois dessas conversas eu parei pra pensar sobre como eu queria ter conhecido meu avô. Quer dizer, de certa forma eu conheci ele, né? Eu vivi com ele até os meus 9 anos de idade. Mas eu não conheci as histórias dele. As histórias que eu ouvi foram através da minha mãe, que em algum momento da vida dele ele contou pra ela. Mal Sim, sabia sim, ele sim. que um dia o netinho dele, que passava o dia inteiro vendo desenho e comendo traquinas, um dia teria interesse em ouvir a vida inteira dele, caso ele tivesse É vivo. bem maneiro, né, Eu lembro cara? que ele É bem era maneiro. muito fã dos filmes do Mazzaropi e das HQs do Cowboy Tex. Ele tinha muita Caraca. HQ do Tex. Teve Sim, uma vez que eu Mazzaropi, peguei uma cara, que dessas maneiro. HQ dele e comecei a pintar com canetinha colorida, porque era em preto e branco. E eu nem sequer tomei bronca, porque ele era uma pessoa muito tranquila. Eu me lembro de quando ele comprou madeira, serrou, pregou e montou alguns móveis pra gente usar em casa. Uma Caraca. estantezinha com 3 níveis pra guardar coisa e um retângulo grande de madeira que a gente forrou com travesseiro e usou como sofá por um tempo. Por uns bons anos, na verdade. Numa das casas que a gente morou tinha um espaço em aberto que não servia pra nada, porque já tinha a cozinha, a sala, a garagem, então aquele espaço estava ali à toa, pois o meu avô foi lá e subiu uma parede fina de madeira nesse espaço e Literalmente fez meu um avô. quarto só pra ele. E quando eu falo isso, eu consigo lembrar levemente daquela parede finazinha de madeira, mas que cobria todo o espaço, sabe? E dele trabalhando nesse projeto dele pra ter o quarto. E ele fazia essas coisas com 80 anos de idade, depois de passar uma vida Caraca. inteira sendo marceneiro. Talvez algumas pessoas duvidem dessas histórias depois de eu falar a idade dele, mas sinceramente não teria por que eu mentir num vídeo desse. Eu Justo. inclusive lembro de ficar brincando com o pó de serragem que sobrava das madeiras cortadas. Caraca. Por algum motivo eu achava muito legal, satisfatório ficar brincando com aquele pozinho. Criança, E né, aí eu cara? contei pra minha mãe sobre isso e ela falou que quando ela era pequena, na casa que eles moravam, ela também brincava com o pó de serragem que sobrava das madeiras que ele cortava. São umas coincidências que eu acho bem interessante. Por que eu contei tudo isso? Eu não sei exatamente. Mas o meu ponto é que eu queria ter ouvido as histórias dele para que elas vivessem por mais tempo, dentro de mim. Eu tenho a visão de que você só conhece alguém de Bonito. verdade depois da pessoa contar momentos da vida dela pra você, independente de serem histórias felizes ou tristes. E ele fez certo em contar as histórias que Entendo. contou pra minha mãe, porque só assim eu descobri um pouco mais da vida do meu avô, que infelizmente eu tenho poucos registros junto. Deve existir no máximo 2 álbuns de fotos antigas na casa que eu morava. Na época que ele estava vivo não era popular celular com câmera, e câmera digital era imagino. caro. Então não existem muitos registros da época entre meus 6 e 10 anos de idade. E caso tenha existido, provavelmente esses arquivos digitais se perderam em algum HD antigo e estragado. Então o que resta são histórias contadas por Justo. pessoas que conviveram com ele, ou histórias que ele contou para as pessoas. É isso que fortalece as memórias. É isso que de certa forma eterniza uma pessoa. Se bem que a eternidade Sim, é muito sim, tempo, sim. já que até o Sol e o Universo têm um tempo finito de vida. Então, corrigindo o que eu disse, é isso que faz uma pessoa viver por mais tempo. Alguma vez na sua vida você já deve ter escutado. Cara, isso é até mesmo o tema, né, de Coco, ou Viva, a Vida é uma Festa, né, que a pessoa só morre de verdade quando a última pessoa que conhece a história dela vai embora, sabe, morre também. Então, apesar de você ter se partido, né, partido desse mundo, desse plano terreno, você ainda vive com essas pessoas, com as pessoas que contam suas histórias e tudo mais. Você ainda vive por essas pessoas. E, cara, isso é muito emocionante, cara. Nossa, como eu chorei em Coco, cara. Como eu chorei em Coco, cara. Cara... Ok, vamos continuar aqui. Desculpa, gente. Que alguém que faleceu permanece vivo dentro das pessoas. Exatamente, isso que eu ia te falar, cara. São justamente os momentos compartilhados. Exato, os ensinamentos exato. que foram passados. As histórias que foram contadas. Sim. E quantas histórias será que ele deixou de contar? Quantas histórias será que partiram com ele? Algumas que não Muitas, tinham cara. registro algum e que ele acabou esquecendo com o tempo.
São Enquanto todos eu refletia 80 sobre anos, isso tudo, cara, é foi muita quando eu coisa, parei cara. pra pensar na importância de você, além de viver os momentos, também contar ele pra outras pessoas. Porque só assim esse momento vai viver por mais tempo. Só assim Ok. você vai viver por mais tempo. Mas é claro que nem sempre nós teríamos Ok. pessoas pra ouvir nossas histórias. Até porque as pessoas geralmente gostam de histórias com grandes aprendizados ou grandes superações. Então por isso que eu também tem acho isso também. importante a gente fazer um bom uso da era digital. Quando você estiver vivendo sem ninguém pra ouvir seus momentos, registre eles para que você possa lembrar por mais tempo, para talvez um dia você contar para alguém que esteja disposto a ouvir. Até porque de nada serve uma história contada para um ouvinte que não está interessado. No ano passado dá pra dizer que eu não produzi quase Justo. nada de conteúdo, de eu ter postado tipo 6 vídeos no ano. Mas Caraca, 7. eu vivi bastante. E eu registrei tudo isso. Pra quem me segue no Instagram, teve que me aturar postando 10 stories por dia de coisas totalmente aleatórias. Desde eu Caraca. tomando chuva em um parque aleatório, até foto de sushi. Inclusive eu gostaria de revelar a todos aqui que eu como sushi com garfo. Usar hashi é muito difícil. Chegou uma Eu hora que eu concordo, comecei a postar eu tanta concordo. story, tanta coisa do meu dia, que eu comecei a considerar que eu tinha virado uma blogueirinha genérica. Mas quando chegou o ano novo, eu resolvi fazer uma montagenzinha de retrospectiva igual todo mundo tava fazendo. E aí eu fui lá no meu arquivo de stories, subi até janeiro e fui Existe descendo isso? mês por mês. E aí eu me lembrei de que eu tinha vivido muitos momentos legais. Caraca, cara, Metade que maneiro, não deles eu sabia tinha que tinha essa esquecido, função. mas os registros fizeram eu lembrar. Claro que eu não vivi uma vida de loucuras, cheio de história pra contar, mas com certeza Claramente podemos ver que eu não sei usar o Instagram, né, cara, e o sistema de story dele. Ok. uma história ou outra eu consigo tirar daqueles stories ali. Na BGS eu conheci dinossauros do YouTube, e eles são gente fina demais. No caso, o BRKS Edu, o Ah, Fake tá, Black ok. Cat e o Hayashi. Acho que o Hayashi deve ter uma diferença de uns 60 anos entre eles. Mas isso aí a gente Eu não deixa em conheço off. Hayashi. E, inclusive eu falei de VR com eles. O homem VR nunca para. A gravação do ópera que eu falei no início desse vídeo também foi um momento muito marcante pra mim no ano passado. Eu viajei de avião pela primeira vez, eu participei pela primeira vez de uma produção gigante como aquela, e eu conheci pessoalmente o Luba e o Rolandinho, que são uns caras muito da hora. E a gente ficou por horas trocando ideia até Sim, chegar a hora imagino. da gravação. Inclusive teve uma hora na gravação que cada integrante de um time era pra fazer uma frase de provocação pro outro time, e na hora de gravar eu travei. Eu não sabia o que falar, minha mente deu um branco, e tava todo mundo esperando, a câmera gigante apontada na minha cara, a diretora imagino. esperando, a plateia, e eu pensando, até que Luba TV veio ao meu resgate e ele falou no meu ouvidinho uma frase pra eu falar. Mentira, tem isso Um cara gravado, bem cara. fofo, eu diria. Foi legal contar a história desse dia pros meus amigos. E aí depois de ver esses Ah, momentos que eu maneiro. acabo imaginando. Seria bem legal também se eu pudesse sentar na varanda do lado do meu avô, naquelas cadeiras de velho, sabe? Que quando o velho senta sem camiseta fica tudo marcado as costas. Ah, sim, sei. Seria bem legal poder sentar na varanda e contar pra ele essas histórias, sabe? Talvez esse vídeo esteja Suas confuso pra conquistas, muita né, gente, cara? mas não desiste de mim ainda. Me escuta. O que eu quero dizer mesmo pra vocês é que o ser humano não seria nada sem história. Não saberíamos sobre Poxa. quem veio antes de nós e não saberíamos sobre as pessoas que convivem com a gente. Porque a Esse história cara, é sei importante lá. em diferentes escalas. História é o registro de um momento, seja esse registro Aham. escrito, falado, fotografado ou gravado. Somos feitos de história. Esse canal Sim. aqui mesmo, a maioria de vocês só estão aqui agora porque vocês provavelmente viram eu contando alguma história incrível. Seja Justo, essa história um verdade. registro de algo que aconteceu com outra pessoa ou um registro pessoal. É importante a gente fotografar momentos e até escrever sobre eles para não esquecer. Mas acho que é bom lembrar também que uma história contada de uma pessoa para outra pode durar muito mais que um papel ou um pendrive. A história que meu avô contou foi passada para minha mãe e depois foi passada para mim. E pode ser que ela dure gerações caso eu resolva ter filhos um dia. Esse é o Sim, poder sim, da sim. história. Ela é o que nós somos, mas ao mesmo tempo ela vai viver mais do que nós. Então toda essa reflexão que eu tive é Verdade. para poder dizer algumas coisas para vocês. Não deixe que as suas histórias morram com você. Não deixe que as histórias dos seus avós ou dos seus pais morram com eles. Se você deseja ser um bom contador de história um dia, primeiro você precisa ser um bom ouvinte. E eu sei, a maioria de Eu vocês sou um vai bom falar ouvinte. que tem uma vida sem graça, que não tem história nenhuma pra contar. Mas às vezes aquela história de quando você estava subindo no ônibus e acabou tropeçando, já seja o suficiente pra fazer você viver por mais tempo dentro de outra pessoa. Dentro de um ouvinte que guardou pra ele a história que você contou, por mais boba que ela seja. Cara, eu tenho algumas histórias assim, apesar de minha vida não ter sido muito agitada e tudo mais. Eu tenho algumas histórias, sabe, de alguns momentos legais e bons. Sei lá, talvez futuro e tal, quando o canal for grande de fato, né? Assim, grande, entre aspas. Ou um especial, eu conte algumas histórias, sabe? Até mesmo pra deixar registrado isso.
Ou sei lá, talvez, vamos supor, fui convidado para um podcast, o que nunca vai acontecer provavelmente. Aí eu tenho essas histórias pra poder contar lá, talvez, sabe? E alguém clipar isso e divulgar a palavra do urso. Ok. Muitas vezes eu me pego contando pros outros histórias engraçadas Eu que e meus amigos passaram e que maneiro, contaram pra cara. mim. E eu indiretamente tô fazendo esses amigos viverem por mais tempo. Vocês conseguem entender o que eu tô tentando dizer ou eu só pareço um louco aqui? Mas sério, me escuta aqui. A próxima vez se algum parente ou amigo chegar em você pra contar alguma história, para pra escutar ela. Se ele falar que viu um lobisomem, um alienígena, um fantasma, não reclama, não critica. Só escuta. Deixa ele terminar a história dele. Quando seu irmãozinho ou irmãzinha, priminho ou priminha, chegar em você pra contar sobre o dia deles, uma história do dia deles, por mais bobo que seja, escute com carinho. Quantos contadores de história será que desanimaram e deixaram de compartilhar seus momentos por conta de ter compartilhado com maus ouvintes? Se você não é próximo de parente, independente do motivo que seja, para pra ouvir os seus amigos. Para pra ouvir os parentes dos seus amigos. E se lembre sempre, tudo que você guardar, por mais que não tenha nenhum ensinamento por trás, vai estender a vida daquela pessoa. Só vê se não usa essa reflexão minha pra pensar em ex-namorado ou ex-namorada, pelo amor de Deus. Que isso daí já passou da hora de você superar. Tô falando com você mesmo, Nicolas. Maria... Supera. Tô vendo você aí. Talvez tenha alguém vendo esse vídeo agora que até esteja meio pra baixo por não ter ninguém pra compartilhar histórias, mas se lembra do que eu falei antes. Registre os momentos para que você possa contar pra alguém que esteja disposto a ouvir no futuro. Justo. Se vocês me permitirem acrescentar algo aqui, sempre que eu viajo de ônibus durante o dia, eu passo muito tempo olhando pela janela cada cidadezinha que eu passo. E eu fico imaginando como que deve ser morar ali naquele lugar. Fico imaginando como deve ser a vida daquela pessoa que tá andando ali na calçada do lado do ônibus. Quantas histórias será que ela deve ter pra contar? Quando eu tô andando pelas ruas de alguma cidade grande, eu fico admirando os prédios e olhando as janelinhas com luzes acesas e pensando... Em cada uma daquelas janelinhas tem uma vida inteira acontecendo, ou mais de uma. E antes que alguém ache que eu uso coisas ilícitas pra chegar nesses pensamentos, não, eu penso nisso sóbrio mesmo. Pra gente finalizar esse papo aleatório meu aqui, que eu não sei se tem alguém que ainda tá escutando, existe uma banda nórdica chamada Wardruna, que fez umas músicas pra série Viking. Tem uma música deles chamada Helfgin, que tem uma frase bem no finalzinho que me marcou bastante e que eu guardo comigo. O gado morre, os parentes morrem, você também morrerá. Mas eu sei de uma coisa que nunca morre, a reputação daqueles que se foram. E o que é a reputação de alguém, se não histórias que os outros contam sobre ele? Exato. É o que eu disse, gente. A sua história vai viver mais que você. E o que você quer que ela seja? O que você quer viver para contar? É alcançável? Ou você já alcançou? Com essas perguntas levemente existenciais, eu me despeço de vocês. Só um pouquinho, né? Eu devo confessar que caíram algumas lágrimas quando eu tava escrevendo o roteiro e eu tava na parte em que eu falava sobre meu avô. Ah, imagina, cara. Uma curiosidade totalmente boba. É emocionante mesmo. Durante a minha infância inteira, nunca chamei ele de vovô ou avô. Eu sempre chamava ele pelo nome, João. Não sei porquê, mas chamava. E ele não achava ruim nem nada, porque, querendo ou não, era até fofo, tipo, a criança chamando pelo nome sempre, sabe? Ele foi um cara da hora. E já fazem uns 12 ou 13 anos que ele se foi. Talvez esse vídeo não faça sentido pra muita gente, talvez alguém pense que isso seja encher linguiça ou que eu esteja querendo ser profundo demais, mas não é, eu só realmente queria compartilhar essa reflexão que eu tive numa viagem de 8 horas dentro de um ônibus. Para as pessoas que esse vídeo fizer algum sentido, muito obrigado por me escutar. Registre os momentos com seus pais, registre os momentos com seus filhos. Registre os momentos com todas as pessoas que você tem algum carinho. Tira foto, grava, escreve, para um momento para observar e admirar o ambiente em que você se encontra quando você estiver num momento muito da hora. Sério, de verdade, quando você perceber que está num dia muito legal, um momento muito legal, só fica em silêncio e dá um 360 lentamente. Confia em mim, você vai lembrar desse momento muito melhor. E é claro, escute as histórias que as pessoas têm para te contar. Talvez o mais próximo de imortalidade que nós conheceremos seja a história. Mas eu acho que eu já estou viajando demais, então é melhor acabar o vídeo por aqui. A mensagem que eu queria passar, eu já consegui passar. Até uma próxima, senhores. Fiquem bem e... tchau. Descanse em paz, João. A partir de hoje você vai viver mais tempo, graças às pessoas que ouvirem um pouco dessa história nesse vídeo. Bonito. Tipo assim, não foi emocionante a ponto do que eu achei que seria, sabe? Mas é bem bonito, cara. Bem bonito esse relato, bem maneiro. E de fato, eu acho que agora, né? Mais agora, na idade que
estou chegando e tudo mais. Eu tô querendo ter mais registro, sabe? Das coisas que eu fiz e coisas do tipo, tá? Tipo, super adoraria, super gostaria de fato de ainda ter, sabe, os primeiros vídeos que eu produzi, os primeiros vídeos que eu fiz pro YouTube e tudo mais. Eu queria ter essas coisas, sabe? Eu queria ter esse registro da minha história, eu queria ter muita coisa que se perdeu com o longo do tempo, foto, histórias que eu devo ter esquecido, que provavelmente seriam muito melhores. Cara, muita coisa que realmente o tempo leva, né, cara? O tempo leva. E o que sobra são apenas memórias ao vento. Eu não sei o que eu falei, cara, mas é isso. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui na descrição dele. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, dá o like, né, obviamente. É importante dar o like. E, bom, deixa eu ver aqui a descrição. Ok, não tem nada de especial. E... bom, estamos nesse esquema novo de comentários, né? Vamos ver se tem algum aqui interessante pro vídeo. Já voltamos. Ok, achei um aqui que eu acho que seria legal falar em vídeo. Mirei Ayaya. Me identifiquei muito com o vídeo. Meu avô tem Alzheimer há vários anos. Desde minha infância e na época eu não ligava muito para histórias e ensinamentos. Quando ele falava, eu não prestava atenção, porém cresci e agora amo ouvir histórias dos mais velhos. E ele é quem mais gostava de ouvir por horas só contando sua história. Infelizmente hoje ele não se lembra mais de mim. E obviamente nem das suas histórias. Me lembro vagamente de quando estávamos apenas eu e ele em um parque. Eu era bem novo e ele estava me contando sobre sua passada no exército. Tudo que eu tenho agora são algumas histórias que meu pai conta sobre ele. Já fico admirado com isso, mas eu realmente queria que ele conseguisse me contar tudo e compartilhar seus conhecimentos comigo. Afinal, ele foi um homem bem-sucedido na sua vida. Já teve vários empregos diferentes e tenho certeza que viveu histórias que esqueceu e nunca contou para ninguém. Cara, é complicado pra caramba, né, cara? Alzheimer, cara, é um bagulho muito triste. Não é triste só pra você, sabe? É triste pra família. Ok. Esse aqui é bom também, hein? Esse aqui é bom, hein? Agostinho Carrara. Você só sabe que tá aproveitando a vida quando você tem histórias para contar. É isso então, cara, é complicado, né, cara? Ter registro com a pessoa, ter essas histórias com a pessoa é complicado, né? Tipo, sei lá, tipo, se eu morresse hoje e coisa do tipo, honestamente eu não iria viver muito, se assim eu posso dizer, na memória das pessoas. Porque eu tenho poucas pessoas de fato que, sei lá, contaria sobre mim para outras pessoas. Talvez o que? Uns 2 amigos meus que provavelmente iria falar de mim para seus filhos. E talvez o meu tio também pro seu filho. E acho que terminaria ali, sabe? Não acho que o filho do meu amigo iria passar a minha história, sabe, adiante. Então, talvez eu possa dizer que eu ter abdicado da minha humanidade e virado um urso seja um pouco para talvez eu ter mais história e fazer talvez uma pessoa ou outra rir no futuro e alguém tipo, caraca, Silvério foi alguém, sabe? Não sei. Mas, bom, se você chegou até aqui, cara, muito obrigado de verdade por ter assistido o vídeo. Dê like aí embaixo, se inscreva no canal, comenta se querem que eu reaja alguma coisa. Vai lá no vídeo do Bruno, dá um likezão também, que tá na descrição do vídeo, dá um likezão. Tem muitas histórias ali nos comentários, cara, que honestamente eu não me senti à vontade de ler aqui no vídeo, porque são histórias pessoais, sabe? Coisas que, sei lá, ela queria compartilhar, se assim eu posso dizer, entre elas e o Bruno, talvez. Mas é isso, pessoal. Bom, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Falou!